Olá, querido aluno, querida aluna, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem, que você tenha sido um sucesso nos seus exercícios, que você já esteja familiarizado com as letras, com as vogais, porque hoje nós vamos tratar de outro assunto. Mas antes de iniciarmos com a nossa lição, vamos ler um versículo que é bem famoso, um versículo que, mesmo que você nunca tenha estudado grego, você provavelmente já ouviu alguém mencionar esse versículo em grego, que é João 1, e eu acrescentei o 2 também para vocês. Vamos ver como é então que nós podemos ler esse versículo? Observem aos detalhes que nós já aprendemos. Os acentos, os sinais de aspiração, eles são importantes. Observem se a letra maiúscula, se a letra minúscula, se há sinal de pontuação, ponto final, vírgula. Observem esses detalhes. Vamos lendo devagar, tentando, então, agrupar todas as informações que já tivemos para sintetizarmos, então, o que já aprendemos. Vamos lá. Então, como eu disse, o versículo está em João 1 e 2. Kata Ioanen, ok? Então, vamos lá aqui. Observem a letra maiúscula, só tem uma letra maiúscula, um sinal de aspiração. E observe que o sinal de aspiração, ele, quando é letra maiúscula, ele não fica em cima, ele fica ao lado. Olha que bonitinho. E aqui nós temos, então, ponto final. E aqui também outro ponto final. Vírgula, vírgula. Então, vamos lá. En arhe, en hologos. Kai hologos, en pros ton theon. Kai theos, en hologos. Hutos, en arhe, pros ton theon. Então, o que é esse versículo? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, espero que você reconheça muitos pontos que vimos na aula passada. Lembra que eu falei do ditongo, que tem o iota suscrito? Olha aqui um exemplo. O ditongo com iota suscrito e o sonzinho desse ditongo continua sendo E. Então, aqui nós temos ar, re, que é princípio, ok? Então, vamos entrar na aula de hoje, vamos direto para a lição 2 e hoje vamos falar de acentuação. Precisamos primeiro começar a dividir as sílabas no grego. E graças ao bom Deus, a divisão de sílabas no grego não é muito diferente do sistema silábico em português. Isso nos ajuda bastante a dividir as palavras e a estudar a palavra. Então, vamos começar com a palavra anthropos. A palavra que significa o homem, o ser humano. Essa palavra ela tem o seu vestígio na língua portuguesa quando nós falamos de antropologia, antropológico. O que significam essas palavras? Antropologia, o estudo do ser humano, o estudo do homem. Antropológico, algo que se refere ao ser humano, ao homem. Então, veio do grego. Então, aqui nós temos anthropos. E vamos dividir, então, a antepenúltima sílaba, a penúltima sílaba e a última sílaba. Assim é a nomenclatura que utilizamos nesse material para tratarmos das palavras, a divisão de sílabas. Última sílaba, penúltima e antepenúltima. E aqui, então, nós observamos que na antepenúltima há o sinal de aspiração, porque se inicia com vogal, e o acento agudo. E quais são as regras, a regra geral de acentuação? O acento permanece constante o tanto quanto as regras gerais de acentuação o permitam. Então, esse é o primeiro princípio, a primeira regra geral. A segunda regra geral é que o acento agudo ele pode aparecer na antepenúltima, na penúltima e na última sílaba.
outra regra geral. O circunflexo diferente, ele só aparece na penúltima e na última sílaba. E o acento grave, ele só aparece sobre a última sílaba. E outra observação sobre o circunflexo é que sempre será em vogal longa ou em ditongo. Então, essas aqui são as regras gerais de acentuação e são aquelas que nos norteiam. Então, muitas vezes você aprende e fala assim, ok, estou vendo que o acento está um pouquinho diferente. Se você observar algo que é diferente, então, dessas regras gerais, então aí há um caso de exceção que nós vamos estudando ao longo do curso. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esses acentos. Retomando um ponto que foi visto na aula passada, que eu alertei que você estudasse bem e memorizasse o que são vogais breves, longas e quais são os ditongos. Então, aqui nas regras de acentuação, elas são importantes, nós vamos ver o porquê. Então, só relembrando, vogais breves, épsilon e ômicron, vogais longas, eta e ômega, comuns, alfa, iota, y. Ditongos, nós temos ai, ei, oi, au, eu, u, iu, a, e, ômega. Observem que as sílabas que tiverem ditongos serão sílabas longas, com exceção dessas duas marcadas, desses dois ditongos marcados. Quais ditongos? Ai e oi. Ai e oi, quando aparecem no final de uma palavra, ou seja, quando pertencem à última sílaba, são breves, são sílabas breves, são ditongos breves, a não ser que eles levem um sigma. Então, se for ais ou ois, então sim, será uma sílaba longa. Fora isso, todos os ditongos são longos, ok? Então, seguindo com as regras gerais de acentuação. O circunflexo não pode ser usado em sílaba breve. Se a última sílaba é longa, então o acento pode ser agudo ou circunflexo. Se a última é longa, a antepenúltima não pode ser acentuada. E se a última é longa, a penúltima é acentuada e deve ter um acento agudo. Agora, se a última sílaba for breve, então, se a penúltima sílaba é longa e acentuada, o acento deve ser o circunflexo. Quanto à última sílaba, se tiver um acento agudo, esse acento agudo vai se transformar num acento grave quando houver uma palavra na sequência. Eu só queria dar um alerta nesse momento. Essas regras, por enquanto, elas podem parecer um pouco complicadas, porque você ainda não entrou nos exercícios, não se acostumou com o vocabulário, não conhece ainda uma estrutura de frase no grego. Por enquanto, então, se preocupe em entender as regras. E a partir da próxima lição, você então sempre retoma essa lição 2, checando o que acontece com o acento, para ver, para recordar então o que foi mencionado quando ainda você não estava tão familiarizado com a língua. Então vamos ver no substantivo. Aqui nós vimos as regras no geral, tanto para substantivo quanto para verbo. Então vamos ver quando nós vamos aplicar essas regras nos substantivos, o que vai acontecer. Nós temos aqui então a palavra logos, é um substantivo, significa a palavra, significa o verbo, o estudo, e nós temos duas sílabas nessa palavra. Então nós temos a última sílaba e a penúltima. E essa forma logos é como você vai encontrar no léxico ou no vocabulário, no glossário do seu material. Então é como você procura. Se você, por exemplo,
Ai, eu vi numa frase logon. Tá, é logon, mas você fala, essa palavra parece com logos. Isso, você vai procurar logos, você não vai procurar logon. Então vamos ver o acento, que é o assunto então da nossa lição. Como que é o acento? O acento permanece na mesma sílaba que no nominativo singular, o tanto quanto as regras gerais de acentuação o permitam. O que está falando aqui? Nominativo singular é essa forma que nós encontramos no léxico ou no nosso vocabulário. Então, o que a regra diz é o seguinte: se o acento aqui do logos está na penúltima, então o acento deve permanecer sempre que possível na penúltima, a não ser que exista uma outra regra que impeça que o acento permaneça ali, ele vai permanecer, ok? Isso aqui está em concordância com aquela primeira regra lá que nós vimos, que a regra permanece o quanto você não modifica, a não ser que seja necessário. Então, vejamos o exemplo então do logos. Aqui nós temos a forma no nominativo singular. Que forma é essa? É a forma que nós encontramos no léxico. Não se preocupe no momento em entender o que é nominativo, genitivo, dativo. Se preocupe agora em observar o acento. Observe que em todas as formas aqui, o acento permaneceu na penúltima sílaba. Então, o que nós podemos identificar é que não há uma regra, não há nada que impeça que o acento permaneça como nessa forma padrão aqui, que é a primeira. Observem que aqui em logon e logoi, você tem uma penúltima breve, e como você identifica isso? Porque ômicron é então uma vogal breve, então aqui permanece breve. Aqui logoi é uma última breve também. Então tá tudo em concordância, você não precisa modificar. Aqui você tem oikos. Observem que você tem um acento circunflexo, e o acento circunflexo ele pode estar tanto na penúltima quanto na última sílaba. Então aqui também ele permanece até essa forma. E quando chega aqui, você muda para o acento agudo. E por que isso? Porque o acento circunflexo, ele fica em sílabas longas, ok? Então, vamos continuar com outro exemplo. Voltando ao nosso substantivo de início, que é o antropos. Essa é a forma no nominativo singular ou a forma que nós encontramos no léxico, ou no glossário, no vocabulário. Então, vamos ver, tendo em mente essa forma de 3 sílabas, em que você tem uma breve, uma longa e uma breve, como então nós vamos acentuar as formas que venham consequência disso? Observem aqui como vai ser, como nós vamos acentuar essa forma. Antropos, antropos, antropus. Onde é que vamos colocar o acento? Vejamos. Aqui, se a sílaba é longa, a antepenúltima não pode ser acentuada. Por que nós sabemos que é uma sílaba longa? Porque nós temos um ditongo, u, aqui, que indica que é longo. Então, a antepenúltima, aqui, que é o thro, não pode levar o acento. Então, só vai me sobrar essa daqui, essa sílaba breve. Aqui a antepenúltima não pode receber o acento, então vamos mudar para a penúltima, para ver o que acontece. Então, aqui nós temos antropos. Então, a sílaba mais próxima
da sílaba aqui, onde está o acento no nominativo, que seria na antepenúltima. Então, a sílaba mais próxima é a penúltima. Então, nesse caso, é um acento agudo. Vejamos, então, o outro exemplo. Aqui, se você muda a sua terminação para OI, o que que acontece? Então, se ele muda, aqui não é mais uma sílaba longa, aqui é uma sílaba breve. Por que é uma sílaba breve? Porque termina no ditongo OI e não tem o sigma final, então uma sílaba breve. Então, será que nós podemos colocar o acento na antepenúltima? Ou vai ser na penúltima, como foi no último exemplo? Se eu mantenho aqui na antepenúltima, eu sigo a forma do léxico ou a forma do nominativo singular. Vejamos então se é possível. É possível por quê? Porque sendo a última sílaba breve, então a antepenúltima pode ser acentuada. Ela não poderia ser acentuada quando a última sílaba é longa. Então, aqui nós podemos ver que o acento foi mantido conforme a anthropos, que é a palavra no nominativo singular ou a forma do léxico. Aqui, então, vamos testar essas duas formas. Qual será que é a forma correta? Vejamos que aqui nós temos um acento agudo. Primeiro, vamos dividir as sílabas. O, rai. Nós temos aqui um ditongo. E você se lembra que ditongo é esse? É quando você tem o ai e ele não tem um sigma final, então é breve, então é uma sílaba breve. A última sílaba é breve e aqui a penúltima, então tem um acento agudo ou um acento circunflexo. Lembrando a forma do nominativo, que é ora, desculpa, o espírito rude. Então, você mantém ou você altera o acento? Vejamos. Sendo a última breve, então a penúltima sendo longa, porque ômega é uma vogal longa, então ela leva acento, e um acento circunflexo. Então, a primeira forma não é possível, mas a segunda sim. Vejamos agora, então, essa palavra. É profetais ou é profetais? Profetais. Qual seria? Relembrando que o nominativo, a forma do nominativo leva o acento na penúltima, então é profetes. Então, vejamos. Aqui, a última sílaba é longa ou é breve? Ela é longa. Por que é longa? Porque é o ditongo ai mais o sigma final. Então, sendo a última sílaba longa, a antepenúltima, que é essa daqui, né, a antepenúltima, ela não pode ser acentuada. Então, o acento vai para a sílaba mais próxima, que seria a penúltima. Então, aqui, mandamos para cá. Pum. Um salto. Então, nós temos profetais. E essa sim é uma forma permitida, e então leva um acento agudo. E dessa forma, nós observamos que o acento da forma do nominativo, o acento foi mantido conforme a forma do nominativo, ou a forma do léxico. Vejamos mais uma palavra. Aqui nós temos doxe. Como será que é doxe, agudo ou grave? Grave ou agudo? Relembrando que a forma do nominativo tem um agudo na penúltima, a forma doxa. Então, observem que aqui nós temos um ditongo com iota suscrito. Então, sendo um ditongo, nós temos aqui uma sílaba longa. E a sílaba longa permite que a penúltima seja acentuada. Então, as duas formas poderiam ser possíveis, não a primeira, por quê? Porque o acento grave, ele só pode
ir na última sílaba, ele não pode ir na penúltima. Então, só nos sobra essa opção aqui, a segunda. Vejamos um último exemplo. A palavra uranon. Então, seria uranon ou uranon ou uranon. Sabendo que a forma no nominativo é uranós. Então, o acento está na última sílaba. Vejamos, então. O acento circunflexo, ele só pode ir sobre a penúltima ou a última. Então, ele está na antepenúltima. Não pode ter um acento circunflexo aqui. Então, já de cara, eliminamos porque que essa forma não é possível. E como só temos duas opções, então nos sobra a opção de baixo. Então, assim nós vemos porque que não pode o circunflexo. E aqui observamos que o acento, então, da forma do nominativo ou da forma lexical, o acento é mantido porque não há nenhuma regra que impeça que ele permaneça aqui. Esses são, então, alguns exemplos das regras de acentuação. E nós, por enquanto, como você ainda não conhece muitas palavras, ainda está nos primeiros passos, pode parecer um pouquinho estranho. Então, eu repito o que disse antes, procure entender as regras, fique familiarizado com elas, porque a partir das próximas aulas, conforme você for avançando no seu estudo, vai fazer mais sentido para você e essas regras vão ser muito importantes. Você vai sempre consultar essa lição 2 para rever o porquê de um acento ou de outro. E em outras aulas nós veremos, então, outras situações em que podemos retomar também essas regrinhas para sempre relembrarmos, porque mesmo que nós tivemos aquela lição 2 lá atrás, então hoje pode não fazer muito sentido, mas cada vez mais, conforme você for avançando, vai fazer mais sentido e você vai entender a importância desses acentos. A importância principal é para te ajudar na pronúncia. Você vai entender a musicalidade da língua grega. Qual é a sílaba que merece o acento tônico? Então, aquela que você vai dar o destaque quando você for ler. Por isso, é importante, então, você saber estudar as regras dessa acentuação, ok? Então, Deus te abençoe. Eu incentivo que você continue estudando, continue dedicando aqueles minutinhos que você vai reservar, que eu creio que você já está reservando diariamente para os seus estudos da língua grega. Embora você tenha outras coisas para estudar, é importante que você separe esses minutinhos, mesmo que sejam 5 minutinhos. Não deixe de dar uma olhadinha no seu material do grego, para que você não esqueça e que mantenha sempre fresco na sua memória o que você já teve até o momento, ok? Então, Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue iluminando sua vida, abrindo sua mente e seu coração para esses estudos da palavra de Deus, ok? Até mais.